Aí, pessoal, então estamos iniciando mais um episódio de Filosofia da Graça, e hoje de uma forma muito especial, porque o podcast da Aldeia também está junto e estará no seu canal também, porque nós estamos iniciando diante do processo político, não estamos nos omitindo. E a primeira entrevista que eu estou fazendo é de alguém muito importante, uma pessoa muito amiga. Eu quero privilegiar aqui e desejar que essa pessoa se eleja, vai qualificar muito o Poder Legislativo de Gravataí. Olha só, Marilza Pacheco Ramos. Isso. É uma grande satisfação. Eu tenho acompanhado essa professora, minha amiga, uma admiração muito grande pelo trabalho que ela faz, a capacidade que tem de decisão, de ação, e sem exagerar, é uma coragem impressionante. Vocês vão ver. Antes de iniciar esse bate-papo aqui, eu quero, em primeiro lugar, pagar a conta, né? Agradecendo o apoio do Cindy Lojas Gravataí, tá? A FEComércio, o presidente José Rosa, que nos apoia, muito importante, né? Pedir para aquelas pessoas que estão ouvindo, participando, vendo, se inscreverem no nosso canal. Vá ali, inscrição, clica no sininho e depois, então, os 3 Cs, como eu falo sempre, né? Curtir, comentar e compartilhar. Filosofia da Graça. Entre também aí mesmo no YouTube, o podcast da Aldeia Podcast. Então, entre aí, inscreva-se também. Nós estamos assim hoje, um duplo podcast pela primeira vez, dada a importância dessa pessoa. A Marilza, seja muito bem-vinda, Marilza. Eu queria há muito tempo fazer esse episódio contigo. A palavra é tua, vamos direto. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, mestre, professor Mário, me acompanhou por muitos anos na Escola Dom Feliciano. Só agradecimento a tudo que eu aprendi. E dizer que Marilza Pacheco Ramos, né? Marilza Pacheco, né, o meu nome que vai estar na urna, filha desta aldeia, com muito orgulho, amo demais essa cidade. E dizer que o Pacheco é da minha mãe, de onde eu tirei toda a minha inspiração para iniciar a minha carreira como professora. Sem dúvida. Minha mãe se aposentou aos 70 anos de idade, a Ilza, diretora da Escola Municipal Raimundo Scherer, de onde o senhor teve o prazer de inaugurar uma sala multifuncional. É verdade. Né? Lembro bem. E foi minha inspiração e é, até hoje, a minha inspiração na área da educação. O Ramos, ele vem, e eu posso contar aqui, ele vem de 2 segmentos, de avô e de pai.
Em primeiro lugar, a pessoa me disse, num determinado local, eu estava com uma camiseta do meu time de futebol, e essa pessoa política da cidade, da aldeia, disse que eu não deveria usar a camiseta do meu time. E eu respondi, com toda a educação, eu respondi que quando a gente acredita e quando a gente se cria no meio, a gente não tem que ter vergonha de usar aquilo que a gente defende. E a primeira bandeira que eu aprendi a defender e a usar a camiseta e participar nas taquareiras do Cerâmica Atlético Clube, olha só, junto com o meu avô, e aí vem o Ramos. Sim. Meu avô Antônio Vieira Ramos, fundador do Cerâmica, e eu acompanhava ele aos domingos, no turno da tarde, depois que ele descansava. Eu assistia, pequena, com 7, 8 anos, aos jogos no Cerâmica. Uma felicidade imensa que ele, em vida, recebeu a homenagem de que o estádio passou a chamar-se Antônio Vieira Ramos, o Vieirão. Isso mesmo, Vieirão. Então, esta é a primeira cor, né, da bandeira da família. Meu pai, Antônio Zilmar Ramos, muito mais conhecido como Maninho. Seresteiro, uma pessoa que alegrou muitas casas, muitos amigos, no antigo bar Cabana dos Anjos, no bar do quiosque do Jorginho. Sim. Junto com Miguel Link, com Getúlio, Chico Tafras. Olha aí. E tinha uma voz que eu digo sempre que ele nasceu na época errada. Porque, com certeza, se ele tivesse nascido mais à frente do tempo dele, ele teria feito muito sucesso. Mas a vida dele era alegrar as pessoas e os amigos. Sim. E ajudar. E ajudar. É verdade. O coração muito grande. Imenso. Eu lembro da parte política, e aí quando as pessoas me perguntam, Marilza, tu tem uma carreira de 39 anos na educação, tu vai concorrer? Eu vou colocar o meu nome à disposição da comunidade de Gravataí. Primeiro, porque eu, desde 10, 12 anos, eu acompanhava as reuniões na garagem da minha casa, da casa dos meus pais, à época, com as autoridades, prefeito, vice-prefeito daquele tempo, lá nos idos de 78, 76, 82, Sim. enfim. E enquanto a reunião não terminava, eu não ia dormir. Olha. E eu lembro muito bem desse tempo. Era um tempo diferente, era uma política diferente. Claro. Completamente diferente daquela que eu quero Sim. para mim, Sem dúvida. que eu quero fazer, né? Mas quando as pessoas precisavam de alguma coisa, de alguma ajuda, era lá em casa que eles batiam. E o meu pai não tinha horário. Se fosse para um médico, um hospital, qualquer situação, alimentação, ele não media esforços para ajudar.
E esse coração bom dele, eu acho que Deus quis que ele estivesse junto dele bem cedo. Meu pai Sim, faleceu com 49 muito anos, cedo. muito cedo, mas deixou um legado. Claro. E esse legado eu quero levar adiante. Eu aprendi muito com meu pai. A política vem de muitos anos, é de berço, corre no sangue. Tá no sangue. Não tem outra coisa a dizer. Sim. E é uma paixão. Olha. Né? E depois que eu ingressei, né, terminei o magistério, onde tive o prazer de ter aula com o senhor, aula de história. E eu fui buscar a qualificação, né? Mas com 18 anos eu já estava trabalhando, professora da Rede Pública Municipal de Gravataí. Claro, eu lembro. Uma segunda série, primeira escola, Escola Alberto Pasqualini, Bom, Namorada do Vale sim. 2. Depois, com o passar do tempo, eu vim para a escola aqui na 63, na Escola Raimundo Scherer, onde a minha mãe foi diretora. E trabalhei ali. E tem uma peculiaridade que eu preciso contar, que as pessoas faziam as inscrições na época na escola, né? E aí, ao ponto que as pessoas iam chegando primeiro e iam se montando as turmas, né? E quando a gente via, tinha, naquela época, olha só, nós tínhamos o turno intermediário. Talvez tenha muita gente que nem saiba disso. Nós tínhamos aula das 8 às 11, das 11 às 2 e das 2 às 5. Olha só, eu não sabia. Eram 3 horas, porque nós, na ocasião, era uma falta de vagas muito grande. Muito grande, sim. Então, foi utilizado esse método por um bom tempo. E as turmas, então, eram montadas. Os primeiros 25, 30 que chegavam era a turma A. Claro. Né? Primeira série A, primeira série B, primeira série C. E ali ia se montando as turmas. Sim. E eu cheguei na escola para pegar uma turma para dar aula. E aí a diretora, né? Como eu era filha, ela... Tu vai pegar a primeira F. Meu Deus. Eu disse, o quê? Sabe, professor, os últimos que chegam para fazer a matrícula é aqueles que mais precisam. Sim. É aqueles que não tiveram uma pessoa para ir fazer a matrícula tentaram muito, não na data certa. Sim, né? Sim mesmo. E ali eu fiz carreira por um bom tempo com essas turmas de primeira série. E logo em seguida eu fui cursar pedagogia, fiz supervisão escolar. Isso mesmo. Nos encontramos novamente na universidade. Novamente. Né? Que coisa. E fui, depois do Raimundo, eu fui para a Secretaria de Educação. Sim. Trabalhei um tempo na assessoria das escolas rurais. Hoje a gente chama de escola do campo. Né? Sim. Fiquei, eu acredito que uns 2, 3 anos na secretaria, trabalhando diretamente na assessoria das escolas rurais. E um certo dia, a secretária de Educação, a professora Rome Lefa, uma grande amiga, me chamou no gabinete. Imagina, né? Chamada no gabinete da secretária. Saudades da Rome. É verdade. E eu entrei e ela só olhou para mim e disse, eu preciso de ti. Eu disse, olha, o que eu puder, tu tem que assumir uma escola lá na 92. Eu não lá sabia no loteamento do início do processo. Lá no loteamento da Lagoa.
que por sinal é conhecido até hoje como Casenco, que foi a empresa que fez o residencial lá, né? Uhum. E aí eu disse, mas Rome, né, uma região que eu não conheço e tal. Ela disse, não, tem que ser tu, e tem que ser, e enfim. Eu cheguei em casa e tinha acontecido alguns problemas na escola, que não vem ao caso. E eu comentei em casa, eu digo, eu vou assumir a Escola Prefeito José Link. Nossa. A Ilza. A mãe. Eu disse, não, eu vou porque eu sou escorpiana, eu sou filha da Ilza e do Maninho, e eu adoro desafios. E vamos embora. E eu fui indicada no primeiro momento. Eu cheguei na escola, tinha 2 professoras nomeadas, 2 funcionárias nomeadas, a Emília e a Zenaide. E logo em seguida, sabe quem chegou nomeada? Não. A professora Isabel Mendes. A Isabel. Para trabalhar com português. Ficou anos lá. Ficou anos lá, eu acho que até se aposentou lá. E ali nós começamos a montar a equipe, porque em função da troca de gestão, muitos professores saíram. Uhum. E ali se começou um trabalho. E foi um trabalho muito sério de educação infantil até a educação de jovens e adultos, que era um projeto diferenciado. Claro. Era um centro regional de educação de jovens e adultos, que tinha um projeto de 4 dias de aulas à noite, maioria pais e mães, avós de alunos, e um dia era de trabalho, era um projeto de geração de trabalho e renda. Neste dia que os alunos tinham esse projeto de geração de trabalho e renda, os professores tinham formação e ali planejavam a semana seguinte. Ah, sim. Uhum. Então, vinham alunos do Xará, do Itatiaia, e logo em seguida se criou 2 braços da Escola José Link, que foi o Cereja Nova Conquista e o Cereja Antônio Aires. Né? E nós éramos ali o centro. Eu sempre digo, repito para todo mundo, ninguém fala mal da Casenco para mim. A Casenco foi o maior aprendizado, foi uma faculdade da vida. Sim, eu acompanhei um pouco isso. E verdade. As dificuldades enfrentadas, elas foram sanadas com muitas reuniões e com muita conversa com a comunidade escolar, a comunidade dentro da escola. E outro detalhe importante, a Lígia Ramos trabalhou comigo na supervisão da escola, a Nívia de Larez. Olha só. A Nívia chegou na escola e eu disse para ela, Nívia, nós temos um problema muito sério. Eu não consigo trazer a comunidade para a escola. É difícil as pessoas virem. E aí, com o projeto Cereja, nós começamos a fazer sarau de poesia, sarau de música. Nós tínhamos a biblioteca comunitária que abria fim de semana. Nós começamos a trazer novidades e mudar o estilo, né? O projeto muito diferenciado. E aí a Nívia, a primeira ação dela foi uma ação de resgate do prédio da escola. Vamos transformar o prédio, vamos trazer alunos, vamos trazer pais e vamos remoldar essa escola, vamos tornar essa escola bonita. E eu lembro até hoje da Nívia fazendo uma amarelinha no chão, né? A antiga sapata. Sim. Uhum. E ela ali fazendo, tenho isso vivo na memória. E ela me disse, se nós não conseguir trazer os pais, nós vamos trabalhar com os alunos. Nós vamos fazer o inverso. E para nossa felicidade, professor Mário, a equipe da escola, manhã, tarde e noite, se uniu.
nós inscrevemos a escola por 2 vezes no Prêmio Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa sim, do tá. Rio Grande do Eu Sul. lembro disso. O Certo. primeiro nós tivemos a graça de receber a medalha. E na segunda vez que nós nos inscrevemos, nós tivemos a graça de receber o troféu. Foi. Na entrada da Casenco foi colocado um outdoor que dizia o seguinte: aí esse outdoor foi num outro momento. Nós inscrevemos também, além do prêmio, do troféu e da medalha na Assembleia Legislativa, nós inscrevemos no troféu, no prêmio Abrinq Natura, em Brasília, com o projeto da escola. E, para nossa surpresa, recebemos auditoria, visita, tudo, né, mostrado como nós trabalhávamos. E aí, um determinado dia, chegou a notícia que nós tínhamos que ir a Brasília, porque a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a escola José Linck tinha sido primeiro lugar. Eu lembro. E aí o outdoor na entrada da Casenco dizia: o loteamento da Lagoa vai a Brasília. E ali tinha a foto de nós recebendo para o bairro todo este troféu. Sim. Essa condecoração tinha um recurso também. Então foram momentos muito, muito, muito valiosos naquela comunidade. Pois eu me aposentei numa matrícula, voltei para a Secretaria de Educação, trabalhei quando o senhor estava secretário. Quando eu chego na Secretaria de Educação, ali, eu pude constatar o trabalho que foi feito ali. E isso é a hora de a gente deixar no YouTube isso, porque eu presenciei a diferença do tempo, o crescimento e a participação. Eu como secretário, fui 2 vezes lá na escola. E uma das festas a gente não dava para caminhar, era o bairro todo lá dentro. Impressionante, né? Antes disso, eu participei de uma ação, eu não sei como é que foi, assim que foi uma iniciativa da direção, que no caso estava contigo lá, que era nos fundos da escola, tinha um muro nos fundos, eu lembro, e era um problema, né? E quando a gente chegou na prefeitura, nós chegamos lá para nós tínhamos tela ali, e era um pedaço e o pessoal entrava, e era uma tinha dificuldade. Que ser tudo muito conversado, muito diálogo. Tratativo. E sem contar na banda, né, que ensaiava das 5 às 7, a banda Novo Milênio. Banda... Uma banda multicampeã. Maravilhosa. Internacionalmente, né? O que eu quero colocar é que os desafios foram tantos e os objetivos, eles foram alcançados, não foi assim gratuitamente, foi uma conquista muito grande. E eu tenho certeza que a tua trajetória na educação, principalmente na educação do município, e como um todo para a cidade depois, né, como conselheira tutelar, era alguém que, quando a gente chamava ou conversava simplesmente, né, era alguém que sabia e que conhecia a caminhada, que já tinha os passos. O chão da escola. É isso aí. O chão da escola. É preciso ter o chão por isso da que eu escola. iniciei destacando a coragem, porque teve isso aí, né? Mas como eu conhecia a minha querida Ilza,
A árvore, não adianta. A raiz. É a minha grande faculdade. Ali, é a gestão. A minha mãe sempre foi uma grande gestora. Eu interrompi para salientar o teu trabalho ali, né, nessa escola, Sim. Lá na Casenco, que realmente ali tu plantaste, né? Como plantaste, foi obrigado a colher, e o que tu colheu foi altamente positivo, mas não foi só para ti. Não foi para a tua vida. Não. Foi para a vida comunitária. Né? Foi. Aí depois, então, agora voltamos onde tu estavas, porque depois do Zé Link, tu voltaste para a SMED. Antes, quando eu cheguei, só para registrar, quando eu cheguei no José Link, eu tinha 3 professores nomeados. Para quem é professor, para quem é da área, vai entender perfeitamente. Eram 3, 2 funcionários e um professor nomeado. Professora. Uhum. O restante eram professores contratados, porque tinha uma característica de que as pessoas não... Era longe, era perigoso, enfim, né? Uhum. Quando eu saí, professor Mário, todos os professores e funcionários eram nomeados. Olha só. Todos queriam trabalhar na escola José Link. Então, isso eu carrego comigo. A escola mudou completamente. Eu voltei, até a Ana Schreiber, que cuidava, né, das obras, eu ligava para a Ana arrebentar a cerca. Lá ia a Ana com o pessoal, consertava a cerca. Ana, e assim a gente ia conversando, e até que, claro, evoluiu, né? Os muros foram construídos. Naquela época já tinha um sonho. Já tinha um sonho. Foi uma das primeiras escolas que foi uma das primeiras cercadas escolas. Desta forma. Eu voltei para a SMED quando eu me aposentei daí de uma matrícula, cumpri os meus 8 anos, né? E voltei para o pedagógico, estive ali na coordenação pedagógica, estive no setor de RH, né, da secretaria. E aí, ali por 2015, final de 2014, início de 2015, apareceu um sonho e eu até nem sei, nem lembro como esse sonho chegou. Mas uma das coisas que me fizeram concorrer ao Conselho Tutelar foi exatamente a comunidade da Escola José Link. Certo. Mas aí tem algo ali que eu quero dar um pitaco. Muitos alunos ali, Sim. Eu tentei ajudar. Mas, meu Deus. Né? Meu Deus. Tentei colocar no caminho, encontro muitos trabalhando e é uma alegria tremenda. Claro que a gente não consegue salvar todos, mas a minha história de buscar a eleição do Conselho Tutelar foi pensando no que eu fiz no José Link, eu poderia estender para várias escolas. Eu poderia levar um projeto de educação, de direitos e deveres, né, da criança e do adolescente e direito da mulher, porque esses 3 elos, eles estão juntos. Não se fala em educação sem falar em criança, não se fala em criança que foi maltratada, que foi negligenciada, sem ter uma mãe que também passou por isso. Né? Então, por isso, esses 3 pontos que eu trago muito forte nesta minha campanha. Quando eu me decidi a concorrer, enfim, o recurso financeiro, ele sempre é escasso, né? Mas a gente conta com muitos amigos de verdade, tem amigos que conhecem a gente. Tem a experiência que transcende. Tem a experiência, tem a história da família, né? E aí eu fui atrás desse sonho. Eram 10 vagas para conselheiro, 2 conselhos, Conselho Tutelar Oeste, Conselho Tutelar Leste. Perfeitamente, sim.
A cidade ela é dividida pela 118, a nossa estrada que divide. Sim. Então, o conselho, no tempo que eu me elegi, a gente escolhia. Agora tem outro processo que eu não tenho conhecimento. Isso era entre os candidatos a conselheiros? Isso, que depois dividiu? Depois de eleitos, a gente conversava, né? E a área de atuação. Se acertava, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei a planilha de votos para não dizer que eu beneficiei o centro ou... sim. Né? Porque da 118 até a Morada do Vale, tu tem uma população muito grande. Sim. E da 118 até a divisa de Glorinha, tu tem uma zona rural muito grande. Né? Então, já está... pela lei não, mas já poderíamos ter um terceiro conselho que atendesse a zona rural. Claro. Né? Isso seria o ideal. E aí eu juntei os meus votos e somei os votos da zona oeste e os votos que eu fiz do lado leste. Entendi. E aí eu fiz mais votos na zona oeste. Olha. Então, foi este critério que eu utilizei. Os 5 mais votados, os primeiros 5, escolhiam o conselho. Aí, as outras 5 vagas que sobravam eram... Assumiam aonde... Né? E aí, eu usei esse critério, né, como mais votada do lado de lá, e fizemos um trabalho magnífico. Foi. Eu não posso deixar de falar aqui do grupo que nós constituímos: Charles Castro, Sônia Hatz, Iris Cristiane e Grace Kelly. Nós construímos um trabalho de muita parceria com as escolas. Porque a escola é os nossos olhos. Claro. Tudo chega na escola. E se tu não estiver lá dentro, se tu não chegar junto, as tragédias acontecem. Então, nós fazíamos uma reunião semestral no início do ano com os orientadores e no segundo semestre, em julho, agosto, também, de novo. Então, a prioridade sempre foi estar dentro das escolas. Claro que os plantões, as tragédias aconteceram. Passei por momentos de muita tristeza, de ver coisas horríveis, né? Problemas de família. Problemas, né? Mães que precisavam mais de atendimento do que os alunos, mães que precisavam apenas de uma conversa. Sem dúvida. Né? Crianças que precisavam apenas de uma conversa. E crianças que precisam, até hoje, de um atendimento da assistência social e da área da saúde. É imprescindível que nós tenhamos, aos finais de semana, plantões também de saúde e de assistência social. Porque só o conselho não dá conta. Não dá. E era uma época, eu também quero ressaltar, que Gravataí estava iniciando a consequência do processo de industrialização. Né? Os 2 distritos industriais estavam em franco crescimento, uma quantidade muito grande de pessoas. A população ela não só estava se movimentando, como também recebendo muita gente. Sim. Ali iniciou o processo de transformação. A Morada do Vale é uma cidade dentro de Gravataí. Sem dúvida. Né? Aqui, a região do Breno Garcia, da Caveira, é uma cidade dentro de Gravataí. Exatamente. Né? Então, não se dá conta. Claro. Né? E os problemas sociais são muito grandes. São muito grandes. Né? A situação financeira, a situação de agressão, mulheres, né, que chegavam até nós. Hoje a gente ouve
se falar em narcisista, né? Verdade. Hoje, se tu perguntar para qualquer pessoa o que é um narcisista, ela vai saber. Sim. Até por questões de música e enfim, né? Mas é muito falado por psicólogos, né? Por terapeutas, mas em 2015 ninguém sabia. O marido tirar o cartão de crédito, o cartão do banco, de dentro da carteira da esposa, é uma violência financeira. Sem dúvida. O dizer, a forma de dizer eu não gosto, eu não quero, tu não vai, tu muda a roupa, isso é um absurdo. Sim. Em 2015, 2020. E estas mulheres se sujeitam por não ter uma profissão, por não ter condições. É uma dependência social, econômica, familiar. Né? E eu vou lhe dizer, professor Mário, não são só pessoas em condições, com poucas condições que sofrem com isso. Não. Pessoas esclarecidas, pessoas em condições adoecem. Claro. Vão parar em terapias e custam a sair do círculo vicioso do que é um marido, um companheiro. Né? E isso respinga na criança, no adolescente e na escola. Porque tudo acaba chegando na escola. Tudo é ali. Né? Sai dali. E esse foi um tempo, eu vejo assim, dois lados. Aí, o primeiro lado hoje a gente está numa campanha política atualmente, e eu vejo que ali foi ativado, talvez inconscientemente, mas já estava ali na mente, né? Esse ímpeto político que tinha criado raiz na Marilza menina. Sim. Porque o processo eleitoral do Conselho Tutelar, ele também é muito forte. Muito difícil. É um processo complexo, né? De indicações, de aceitação, é acirrado. Não é obrigatório. E isso que eu ia colocar, e ele não é obrigatório. O voto não é obrigatório, ele é conquistado. E depois dessa conquista, aí vem a análise do trabalho feito, que não é de uma forma consciente da população, mas a pessoa fica muito conhecida. E aí eu posso dizer, entende? Tranquilo, porque era uma época que eu acompanhei muito fortemente o teu trabalho. Então, aí ficaste uma bandeira política. Levantei essa bandeira. E hoje talvez ela não tivesse muito consciente na época, mas ela foi, e hoje ela está servindo de aprendizado. Claro, e também de conquista, porque os resultados vieram. Sim. As pessoas te conhecem. E as pessoas não têm o entendimento, eles pensam que é só votar e eu voto se eu quiser. Sim. Agora, todo o processo anterior de prova, psicotécnica, documentação, entrevista, todo o processo anterior, as pessoas não ficam sabendo. É verdade. Né? Então, tu precisa ter uma estabilidade emocional muito grande para te trabalhar. Porque o telefone, ele está 24 horas conectado. E tu jamais vai deixar de atender o telefone. Claro. Então, tu passa os 4 anos, né, num círculo completamente vicioso, ativo. Sim. Né? E isso me fez entender que eu posso fazer muito mais do que eu fiz no José Link, do que eu fiz no Conselho o que eu posso fazer no Legislativo. É verdade. Aí, depois do Conselho, você volta para a SMED. Aí eu volto... Não. Não? Eu volto do Conselho... eu Acabou entrei em 2015 Sim.
E aí eu estava com o meu material pronto para rodar para reeleição do conselho. Só entendi. faltava rodar na Certo, gráfica. certo. A arte estava toda pronta. Sim. Em julho, abre um processo seletivo do governo Eduardo Leite, Tá, foi aí então. do primeiro Certo. governo do Eduardo Leite, que os coordenadores das 30 CREs, Coordenadorias Regionais de Educação, Sim. seriam por um processo seletivo. Certo. E eu não posso deixar de dizer aqui que a responsável por isso foi a Neiva Wastburger Killing. A Neiva que alertou. Olha aí. lá na internet o Qualifica. É verdade. E vai fazer, e tu tem que fazer, tu tem que fazer. Porque ela não se. Ela tinha muito medo do meu trabalho. A Neiva é uma irmã para mim. Sim. Ela tinha muito medo quando eu, às vezes, mandava fotos para ela de onde eu estava, né? De madrugada, né? Se preocupava, né? Preocupada. Sim. E ela, tu tem que fazer, tu tem pós-graduação, tu tem pós em gestão, tu fez a especialização em educação especial, claro. Né? Tu foi buscar, tu tem orientação. E aí eu comecei a fazer o processo, né? Exatamente. Sei que eram mais de 2.000, a gente não ficou sabendo quem era quem. Eu vi que era 2.300 e poucos candidatos para 30. Para 30 coordenadorias, né? A de Gravataí, né? Sim. E aí eu comecei o processo de inscrição. Daí, isso julho, agosto. Em setembro eu tinha que já começar a largar o material, porque a gente já em outubro tinha eleição. E não sei, acho que é de Deus. Sem dúvida. Meu pai eu creio. Deu um start lá e disse, para aí, segura. Porque tem outra coisa para ti antes, né? Eu acredito muito, né? Às vezes eu digo para as pessoas, eu digo, quando eu falar, não é questão de ego. Sim. Mas quando eu falar, prestem atenção. E aí depois, nos grupos, né, de WhatsApp, aí depois eles vêm, bem que tu disse, né, Marilza? Eu digo, pois é. E aí eu comecei o processo e foi passando de fase, E quando eu estava no Conselho Tutelar, perto das 11 horas da manhã, eu recebi uma ligação do secretário Faisal, secretário estadual de Educação. Sim. Marilza Pacheco, eu digo sim. Aqui o secretário Faisal Caram, eu estou ligando para lhe dizer que a senhora foi selecionada para ser a coordenadora da 28ª Coordenadoria Regional de Educação em Gravataí. Bárbaro. Eu tinha passado por uma banca, sim, né? A última todo o processo foi uma banca, né? De pergunta com ele, com a secretária Ivana, mais uma pessoa do RH e do pedagógico. E eu disse, secretário, diz ele, acho que isso foi dia 2 de setembro, se não me engano. E aí ele, dia 11, a senhora assume, nós vamos ter uma imersão para todos, e a senhora assume a coordenadoria. E aí, 19 de setembro, sim, eu assumi a coordenadoria de educação, renunciei. Lá estava eu na tua posse, lá no palácio. O senhor lá na no minha Piratini. posse, eu no Palácio lá. Piratini. Me dando muito orgulho. apoio, com muito orgulho. Né? E eu tenho um orgulho enorme dessa minha passagem pela CRE. Claro. Não, foi um processo seletivo grande, forte, não tem dúvida. E as pessoas diziam para mim, ai, tu acredita nisso? Ai, guria, deixa de ser boba. Ai, tu não sabe que... Não vai passar. Pega as fotos dos coordenadores anteriores, tu vai ver que todos eles são cargos políticos de cada prefeito, ou cada... Né, que indicava. Eu digo, eu não sei, mas eu quero crer que o governador Eduardo Leite está correto nessa proposta dele.
né? E, de fato, eu acredito muito no trabalho do governador. Eu penso que houve assim, uma quebra de paradigma. Total. Eu lembro no primeiro ano, professor, sim, eu ainda recebia visitas de vereadores, deputados, né? E aí a minha resposta sempre foi, e quem está na CRE hoje, lá segurando o bastão, sim, sabe, é legal, conforme o assunto que eles queriam, eu chamava o assessor. Claro. É legal? Sim. Não, então não faça. Lógico. É legal? Faça. Sim. E era esta a minha resposta. Foi essa a minha resposta por 4 anos e 10 meses. Depois eles pararam, né? De procurar, porque viram que não tinha questões políticas, tinha questão técnica, sim. né? Técnica e pedagógica, né? Que é o meu chão, é o que eu amo de paixão, né? É a minha área pedagógica. E depois veio a secretária Raquel, né? Raquel Teixeira. Isso. Mas antes eu quero colocar algo que eu achei interessante, porque naquela foi uma videochamada que fizeram comigo, de São Paulo. Quando eu dei o seu nome. E aquela moça que me fazia perguntas... Tinha que indicar uma chefia imediata, isso mesmo. Ela pediu para falar da tua vida profissional, o que eu sabia. Então, eu sabia. A gente não tinha combinado nada, nem coisa nenhuma. O senhor e a Simone Coelho. Eu nem sabia que era a Simone. Aí ela foi me fazendo perguntas e eu via que... Eu acho que ela tinha uma sequência ali, porque ela das minhas respostas. Escrever. À medida que eu ia falando, ela ia anotando coisas a esse respeito, entende? De direção de professora, direção de toda essa carreira maravilhosa que houve. E eu, depois que o vídeo parou, desligou, na outra semana foi só um telefonema para me fazer outras perguntas, eu criei uma convicção muito grande. Eu tinha certeza. A Marilza vai. Assim como o senhor teve essa convicção... Eu tive essa convicção. Quando eu saí da banca, a Neiva estava comigo, numa outra sala me aguardando. Eu só queria... Já que eu citei, eu queria que... Porque quem está ouvindo não sabe o processo, né? Entende? Que quando houve a seleção, a empresa pediu para... indicar dois nomes de chefias imediatas. Certo. Que foi o senhor e a Simone Coelho, entendi, que era minha chefia na educação especial. Eu pedi para explicar, porque quem está ouvindo não entende direito. Isso. E vai pensar que é por causa minha. Não, eu apenas confirmei. Não, E citei, eu conhecia a candidata. Sim. Conheço. E a última entrevista, né, a última etapa foi a banca, né, com o secretário Faisal. E aí a última pergunta dele foi: o que tu gostaria de me perguntar? Ele disse para mim. Eu tinha estudado o currículo dele, né? Ele foi prefeito de Campo Bom 2 mandatos, né? Isso. E ele teve um avanço muito grande no IDEB de Campo Bom. Por isso ele foi convidado para a secretaria. E aí foi a pergunta que eu fiz. Eu digo, quais as estratégias, como o senhor conseguiu o avanço, né, nos índices do IDEB da cidade de Campo Bom? E aí ele parou, olhou. Ótima pergunta, ele disse. Quando eu sair dali, eu vou voltar de novo. Não é questão de ego. Não. Mas é uma questão de ter certeza que quando eu sair daquela entrevista, eu seria chamada para ser coordenadora. Alguma coisa
um sexto sentido. Não, claro, cada um tem a sim. sua crença, Sim, cada um sim, acredita, sim, né? sim. Enfim. E depois, ao longo desse período, eu tive 2 grandes desafios na 28ª CRE. Eu ia perguntar, mas nem vou mais, já sei. 2 grandes desafios Sim. que me incomodavam muito. Sabe aquela história de Gabriela? Sempre foi assim, e sempre vai ser assim. Certo. Né? Sim. E aí a Marilza chega com a ideia de trocar a CRE de lugar. Que precisava, vamos colocar. Salas compartimentadas, 4 andares, sem elevador. Nós fizemos uma homenagem. Nós não pudemos convidar o professor Abreu na ocasião, porque eu não tinha acessibilidade. Como é que eu vou exigir a acessibilidade das minhas escolas estaduais se eu não tenho acessibilidade para atender um professor, para atender uma pessoa com deficiência que tenha que chegar num departamento? Aquilo me incomodava demais. Quando começou a pandemia, nós saímos a procurar lugar. Esse eu ia falar. E aí as pessoas diziam, mas vocês são loucos, fazer mudança da CRE, 4 andares. E a minha parceira, a Shirley, comigo, Shirley Maciel, que nunca largou minha mão e eu nunca larguei a mão dela. Hoje está lá. Hoje está lá na coordenadoria, tocando todo o gás. Ela disse, nós vamos conseguir, nós vamos achar um lugar. Eu digo, então vamos. E aí, aquele prédio era histórico. Claro. Né? Família Greges, a dona Maria Greges. Tinha toda uma história, né, da CRE ser atrás do correio, né, o prédio, enfim, mas sem condições nenhuma. Nós gastávamos em manutenção, meu Deus, né? E sem contar o valor do aluguel, que era 30 mil reais. Sim. E eu não admitia isso. Eu digo, eu tenho o Estado com salário atrasado, com greve, desci na greve, o pessoal esteve lá embaixo, conversei com grevistas, não tive problema nenhum, eu muito subi Loureiro e desci Loureiro em greve também, né? Então não tinha problema quanto a isso, de conversar com a classe de professores. E aí nós conseguimos, no Parcão, isso, onde estamos. É aí que eu me referi no prédio. Sim. Desde a pandemia. Fizemos a mudança, acho que levamos uns 30 dias, eu acho, para fazer a mudança. Mas, como estava tudo fechado, nós trabalhando, né? E fazendo a mudança. E fomos, então, ali, perto do fórum, perto do MP, onde perto está do hoje. Conselho Tutelar, Exatamente. OAB, ótimo local. O espaço para estacionamento dos diretores, ótimo, porque o centro não tinha mais condições. Claro. Sim. Né? E com um elevador, acessibilidade total. Né? Muito bom. O melhor, 15 mil reais. Metade do valor. Metade do preço. Com 4 andares, auditório e elevador. Então, eu sinto que eu dei uma contribuição num momento muito importante de crise para o Estado. Sim. Né? O segundo ponto, nós temos 4 escolas rurais do Estado, né, no município de Gravataí. Os outros municípios eu tenho, mas eu não tenho problema nenhum com transporte rural. Mas aqui em Gravataí, em 2017, foi cancelado o convênio do Estado com o município. Com o município. Transporte. O transporte escolar. Na minha época tinha convênio. Nosso convênio do Estado chama-se PEAT. Sim. Né? Enfim, a pessoa que estava no comando na época entendeu que não era interessante, que atrasava, e acredito até que atrasava. O governo passava
Foi antes do governo Leite, foi no governo Sartori, Uhum. mas o governo Sartori também passou por problemas Claro, e foi rompido no governo Sartori. E o que acontecia? Nós ficávamos sem empresas, porque o município acabava absorvendo os alunos, lógico, né, lógico. da região municipal. Do município. E nós, então, ficávamos sem empresas para fazer isso. Ah, E aí nós começamos um movimento, os pais começaram um movimento, né, a Escola São Paulo, a mãe Janine olha só. Janine Den, lembro, uma pessoa maravilhosa que tocou, Aham, sabe, acreditou certo. no processo. Fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, proposta pela vereadora Ana Beatriz, Sim. todos pelo mesmo propósito, nenhum com propósito político. O Sim. propósito era transportar estes alunos. Claro, resolver aquele problema. O Sim. problema. E durante a audiência pública, o prefeito, nós falando, cada um no seu tempo na tribuna, fazendo a defesa da importância, enfim. E aí, o prefeito estava se comunicando com a secretária, que na época era a Fernanda, depois a Aurelise. Sim. A Aurelise chegou, e aí a Aurelise tocou com maestria esse processo. E aí, no momento em que a gente estava, né, em audiência pública, a Fernanda me disse: o prefeito autorizou o convênio. Pode dar a notícia. Olha Me só. mandou um WhatsApp agora. Bom, isso para mim eu devo ao Zafalon, Sim. porque ele me disse: se é para o bem da comunidade, Claro. nós vamos retomar o PEAT. E assim o fizemos, e Muito iniciamos Aham. e não tivemos mais problemas de transporte. Que maravilha. E aí eu fico pensando... Só quem precisa sabe. Sabe. Só quem precisa sabe. Eu sei porque eu tive... Né? Sempre o transporte foi um problema. Né? Pais, escola, distância, sim. estrada, rua. E a gente tem a legislação que nos ampara com a distância, quem tem direito, né? Claro. Então a gente está dentro da legalidade, está bem tranquilo. O prefeito parceiro, né? Nunca me disse não. Sim. Ele sempre disse: vamos resolver. E aí a secretária de Educação veio até o gabinete, assinamos, né? E retomou. Né? Então, isso para mim, foi um objetivo alcançado. Claro. Né? E eu quero, desculpa te interromper, mas eu quero deixar registrado aqui que a 28ª Coordenadoria de Educação, a sede é Gravataí, mas ela tem a responsabilidade de 5 municípios. 5. Né? Glorinha, Gravataí, Viamão, Eldorado e Cachoeirinha. Cachoeirinha e Alvorada. Né? São 5 municípios e que fazem parte de uma gestão da 28ª. E aqui eu quero destacar também a tua atuação perante os causos, os problemas que nós tivemos, né? Sim. Não só de pandemia, de enchente, de tudo quanto era jeito. E ali eu vi, algumas vezes eu queria falar com a coordenadora: professor, impossível, não dá, estou indo para Viamão. Tá? O caminhão está voltando, está chegando. Tá, não, amanhã às 8 horas, tá, tu vai lá na coordenadora, certo? E a gente acompanhou isso aí. Certamente, porque a tua candidatura é para o município de Gravataí. Sim. Mas os munícipes, eles entendem e sabem que a tua atuação, ela foi muito efetiva. Muito além. Muito além.
e agora na enchente também. Muito. Né? Então foi... Uma escola de Eu queria rapidamente algo que eu gosto sempre de pedir alguma história, que me alguma coisa marcou. que te marcou. Antes, porque nós ainda temos que entrar na campanha aí, né? Já que esse podcast... A podcast... Escola Genésio Pires, em Viamão, do lado de Itapuã. Essa escola nós tivemos mais de 1 metro de água por, acho que 30 dias. Né? O bairro todo, a água não baixava. Tivemos que alocar as crianças num prédio emprestado, contratar uma empresa, primeiro para tirar... O Exército nos ajudou muito, Sim. Né? Em todo o estado, Sim. Mas o Exército me ajudou muito na questão do CADOP também, em Cachoeirinha. É verdade. Também perdemos muitos animais ali, foi muito triste ali no CADOP. O Genésio, a gente teve que aguardar bastante tempo para a água baixar. Agora tem todo um projeto da construção de um dique, né? Porque nós temos que prever. Claro. Né? Claro. A gente está vendo o país, essa catástrofe da enchente aqui no sul, e agora o restante do país em fogo. Né? Sim. Queimando, e a gente precisa... Isso não para, um país desse tamanho. A gente precisa achar soluções. Sim, né? Claro. Então, eu sou muito grata a todos os diretores, né? Parceiros, pessoas maravilhosas, pessoas que estiveram comigo. No dia da minha despedida, o CTG Aldeia estava lotado de pessoas para... Lá estava eu. Lá estava o senhor de novo. Né? E eu saí... E o meu amigo Eduardo estava lá. Eu saí podcast. Com dever cumprido, né? Com a missão realizada. Claro que muitas coisas ainda é possível. Sim, claro. E eu ainda sonho. Né? Eu não deixei de sonhar. Não tem dúvida. Né? E precisamos fortalecer o pedagógico das escolas, a educação especial. Né? O pedagógico é o pulmão, né? Se a direção é a mente, é o pulmão. Com certeza. E nós tivemos muito funcionar. Avanço em sala de recursos, mais de 50% é verdade. de Claro. sala de recursos e profissionais. Né? Tanto os agentes educacionais quanto os monitores. Sim. Então, a gente está muito mais consolidado, né, do que quando eu cheguei. Quando eu cheguei, realmente, eu fiquei muito triste, assim, muito decepcionada, porque é uma área que eu estudei, é uma área que eu acredito, né? Então, eu acho que ainda temos muito para fazer na área da educação especial, né? No ensino técnico. É verdade. Técnico, a gente tem que fortalecer o ensino técnico, né? A escola de tempo integral, ela é uma necessidade. É uma necessidade. Ela traz benefícios os dois inúmeros para os alunos, Claro. né? Então, a minha defesa, né? Quando eu comecei lá em 85, governo Mota, né? O Mota já tinha esse sonho de escola de tempo integral que vinha do tempo do Brizola. Sim. Né? Aí depois, né, se construíram alguns CIEPs, né? Os CAICs, depois caiu no esquecimento. Né? Caiu as necessidades são muitas. As falta de vagas. E aí vem a falta de prioridades. Principalmente a educação é sempre deixado de lado. Sempre. Né? Em prioridade para outras. E precisa que a pessoa que... Eu, no caso, que busco uma vaga, né, no legislativo, que tenho a certeza e conheço o meio e o papel do vereador, né, que é legislar,
né? né? É construir projetos, é saber Sim. da comunidade o que precisa e projetos viáveis. Nós Claro. não podemos viajar em projetos que não vão sair do papel. Lógico, é evidente. Não podemos deixar isso acontecer. Viáveis e legítimos. Legítimos, né? Que sejam para a população. Claro. Né? Sem E dúvida. quando eu falo sou filha da aldeia, eu falo com muito orgulho da Aldeia dos Anjos, né? Sim. Gravataí, eu amo a cidade. Sim. Às vezes as pessoas falam, né? Sem o conhecimento de causa, né? Não sabem de onde veio o recurso, mas porque foi da prefeitura. Não foi da prefeitura, né? As pessoas precisam se informar mais para poder debater. É verdade. Para poder conversar. E não simplesmente entrar numa rede social e ofender, dizer coisas. Lamentavelmente. Isto acontece. As mídias estão aí. Né? As redes estão aí. E a gente tem que saber mediar e peneirar. E para quem a gente dá importância, né? Muitas vezes deixar de lado, né? Mas você tem 3 bandeiras aí muito importantes para o município, né? Vamos falar um pouquinho delas aí. Bom, a educação, como eu disse, né? A prioridade e a busca, né? Pela questão da inclusão, né? Acho que é uma das bandeiras. Nós precisamos qualificar, né? Profissionais qualificados, tanto professores de sala de recursos, como subsídios sem dúvida. Projetos pedagógicos para o professor, porque ele é que dá Não aula. adianta abrir vaga para inclusão sem ter pessoas competentes para isso. Com certeza. Ter consciência e saber a legislação da educação especial. Não tem dúvida. Aonde que precisa o monitor, o agente Exato, é isso que eu falo da competência. Né? Qual é o aluno que precisa? Sim. Porque nós não podemos botar uma muleta do lado fazendo tudo por este aluno. Claro. Nós temos que dar condições para que esse aluno consiga se desenvolver. Entrar no processo. E a maioria das vezes, a professora, ela não tem condições de atender a todos. Não. E a sala de recursos, ela vem para dar esse subsídio. Isso mesmo. Né? Então, esses profissionais, eles têm que ser muito bem capacitados para dar esses subsídios para as equipes, para os pais, porque a negação dos pais também é um problema. Né? A gente tem que fazer o pai e a mãe entender. Olha só. A negação Eu dos já pais. estou vendo aí a importância dessa discussão no fórum adequado, que é o legislativo. O legislativo. Exatamente. Com certeza. Muito interessante. A segunda bandeira aí. Na educação, acho que o turno integral, né? Certo. A questão integral é indiscutível o melhor para o nosso jovem, para o nosso adolescente. É o melhor lugar para ele estar, né? É na escola. Né? Sem dúvida alguma. E no caso do Estado, nós não temos... em Gravataí temos 3 escolas de 1º a 5º ano ainda. Mas a nossa demanda, né, a nossa obrigatoriedade é do 6º ao ensino médio. Claro, até o 5º do município. Isso. Então, Viamão, por exemplo, nós municipalizamos já 4 escolas. Olha o município teve interesse, né, por serem escolas de pré a 5º ano, né? Então o município precisava de vagas, né? Então a gente
fez o processo com, na época, o prefeito Bonato, né, hoje deputado Bonato, a gente fez este processo e se estuda, né, não sei qual vai ser o futuro, né, mas se estuda para os outros municípios também a municipalização dessas escolas que ainda estão no estado, né, porque se entende que no município se está mais perto dos alunos de pré a quinto ano. Sim. Isto é uma fala da nossa secretária. Né? E, claro que não está ao meu alcance, né? Eu não tenho o poder da caneta, né? Mas um professor bem remunerado, né? Com qualificação. Eu acho que uma discussão lógica, justa, né? Ela é muito importante para se chegar a algo. Não simplesmente uma bandeira, às vezes sem fundamento lógico. A gente percebe, né? Eu que acompanhei desde o primeiro dia de greve, né? Quando eu cheguei, em seguida já teve uma greve, né? Hoje a gente tem um outro cenário, né? Claro. Nós temos um salário em dia, rigorosamente em dia. Ano passado nós recebemos metade do 13º no mês de julho, se não me engano, julho e agosto. Nunca mais tivemos atraso salarial. Recurso, as escolas têm recurso para autonomia, tem recurso para merenda escolar. Então, não falta recurso para manutenção. Né? Eu quero colocar essa questão salarial, eu não entro porque eu tive 50 anos na educação. Não adianta, é um problema muito sério. Quando tu compara a formação profissional do professor junto com as outras profissões, não vamos entrar nessa questão, porque não é o mérito hoje. Né? Mas a questão do conselho tutelar, creio que uma das ideias que a gente plantou lá no Oeste, né? O conselho tem que estar dentro da escola. Ele tem que ouvir. Eu concordo. Ele não pode ficar dentro de uma salinha só atendendo, apagando incêndio e atendendo quem tem problema. Pedido, ligou, tô indo. Tu tem que fazer a prevenção. A escola é os nossos olhos, tu tem que fazer a prevenção. E a prevenção tu faz na escola. Pela escola, tu chega na família. Não tem dúvida. Né? Sim. Então tu vai desatando os nós. É verdade. Né? Até chegar lá, né? Uma denúncia que eu recebi de um senhor que a mãe tinha deixado os filhos em casa sozinho, que ela tinha saído 2h da manhã, Vila Rica, perto da Nutrela. Chamei o motorista e fomos até a residência. Chegamos lá, chamamos, uma menina de uns 12 anos abriu a porta e aí eu disse que é tua mãe. A mãe está trabalhando. Eu digo, quem mais está contigo? Meus 2 irmãos. Eu digo, e teu pai? O pai foi embora ontem. Eu digo, o teu pai foi embora ontem. A mãe trabalha onde? A mãe trabalha na Nutrela. Botei tudo para dentro do carro e fui na Nutrela, falei com a chefe da mãe. A mãe veio desesperadamente chorando. Sim, claro. Olha entrou dentro do carro, aí eu acalmei ela. Aí a senhora vai tirar as crianças de mim? Eu digo, não, calma. Conselho não é para isso. Salvo em situações graves. Agora eu preciso conversar contigo. A senhora me libera, mãe? Perguntei para a chefe. Libero, pode ir. Fomos para casa, sentamos, a mãe fez um café. Ela me contou toda a história. O pai foi embora e denunciou. Que ela tinha saído. Só que ela não tinha saído. Ela estava trabalhando. Se ela faltasse, professor, ela perderia a cesta básica do mês. Claro.
Então, o que tu tem que fazer com essa família? Tu tem que dar uma assistência social para essa família, tu tem que dar um atendimento psicológico, tu tem que atender essa mãe na Casa Lilás, porque ela está sofrendo, sabe lá quais as violências que essa mãe está passando, e essas crianças sozinhas. Claro. Então, tu tem que ter todo o contexto para poder agir. Tu não pode agir só por um ímpeto. Tão sozinho, tira de casa e leva e bota pro abrigo. Claro que não. Não. Claro que não. Tu tem que entender isso. É verdade. Né? Então, muito quando eu falo forte, em conselho tutelar, eu poderia ficar... Sim, sem dúvida, inteiro, sem né? dúvida. Mas e aqui eu já... Só por essa história... Eu já estou vendo a ligação dessa experiência do conselho tutelar com a tua terceira bandeira, que é a questão feminina, a questão da mulher. É a política pública. Tá aí, política pública. A política pública, ela precisa estar 24 horas à disposição. Claro. Não é só a brigada, não é só a guarda municipal, não é só o conselho. Não, nós temos que ter um rodízio, tem que estudar uma forma. Acho que uma palavra muito adequada que tu falaste é prevenção. Prevenção. Não adianta só ficar diretamente ligado à Lei Maria da Penha, mas toda a situação do município que é peculiar. Os casos de abusos, os abusos acontecem dentro de casa. É pai, é padrasto, é tio, é avô, é enteado. É dentro de casa. Né? E as mães, algumas não sabem, e quando sabem, acabam ficando com problemas sem dúvida. emocionais seríssimos que precisam de ajuda. Aí estava. Né? Ou tem aquelas que sabem e são coniventes, e aí tu tem que entrar com o Ministério Público, tu tem que entrar com o Judiciário. Né? Então eu acho que precisa. Já melhoramos muito nesses últimos 4 anos. Melhoramos muito na questão de política pública. Se avança. Mas não... O crescimento da cidade é tão grande que, por mais que a gente avance, sempre vai faltar. Claro, o problema não é resolvido. Agora, com a enchente, quantas famílias chegaram? Então, a legislação nos diz a cada 100 mil habitantes, um conselho. Né? Nós devemos estar em 270, 280 mil eu penso, sim. Mas talvez seja uma bandeira que, conforme o prefeito próximo, que seja o meu, que daqui a pouco ele entenda que 80 mil pessoas já são suficientes para ter um terceiro conselho. E política pública com pessoas para estar, não para atender psicológico, mas para dar o suporte no momento da tragédia, da ação. Né? É necessário a integração de todos os setores. Muito importante. Olha só que fala maravilhosa. Retomando, assim, a gente partiu do início da tua vida profissional aí e ela foi numa sequência impressionante, né? Toda ela voltada para o município, para a municipalidade, né? Até hoje. E então, estamos aí diante da tua candidatura, né? Agora o teu sonho candidatura. É a primeira vez que eu disputo uma vaga disputando uma vaga no legislativo. O que você gostaria de falar para encerrar nosso diálogo aqui nesse momento? Para as pessoas que vão te ouvir, as pessoas que me conhecem, né, Marilza, as pessoas que me conhecem, que sabem um pouquinho da minha trajetória, agora logo vai vir um material
que eu conto no Sim. material, a minha história, né? Eu tenho certeza de que elas sabem da minha capacidade de estar numa vaga na Câmara. Sim. Eu preciso chegar naquelas pessoas que ainda não me conhecem. Olha aí, Né? isso eu mesmo. preciso chegar nessas pessoas, que essas pessoas confiem no meu trabalho, façam, né, uma retrospectiva, e é isso que eu digo para o meu grupo. Eu tenho um grupo de trabalho no WhatsApp. Vocês têm o dever de Sim. contar a história da Marilza, porque eu já contei muitas vezes para Claro. vocês. Então, vocês têm este papel, Certo. né, de levar o nome. A política é muito séria. Certo. A política precisa ser séria. Sim. Né? Ela não Quem pode... é sério faz política séria. A gente precisa de pessoas éticas, certo, né? Claro. Que tenham conhecimento, Sim. né? Certo. Que não vai tapar um buraco e ir lá fazer uma foto e dizer que tapou o buraco, porque quem tapou o buraco foi a prefeitura, Claro. não foi o vereador. Sim. Ele pode fazer um requerimento, Não tem dúvida. pedindo, Claro. e o prefeito vai mandar o setor lá fazer. Mas as pessoas têm que ter esse entendimento. Claro. Né? O nosso papel é legislação, é criar projetos Isso para é a comunidade. muito importante. O vereador é para fazer a lei para o município. Ele não é para colocar lâmpada, para arrumar estrada, né? Mas não vou entrar aí nessa área, não me cabe. Não, nem a mim também. Eu tenho a minha proposta, Isso aí. que é a educação, Certo. é a criança e o adolescente, é os direitos da mulher. Muito bem. Nós ainda conversando, nós somos maioria mulheres no grupo, né? Então, eu deixo aqui, não sei Ótimo. se já estamos... eu deixo aqui o meu número, 45, o 120. Olha aí. Por que 45, 120? Porque o meu pai concorreu por 2 mandatos com 120. Olha só, não sabia isso. A casa do meu avô Antônio Vieira Ramos era 120, aqui no centro. Sim. E a casa que eu me criei, na São Geraldo, era 120. Meu Deus, esse número aí tá... 45, 120 é um número que me traz muitas recordações. Certo, ele está plantado aí. Está plantado. E, de mulher para mulher, vote Marilza, 45, 120. Muito bom. Barbaridade. Um aperto aqui na mão, aqui, uma satisfação. Foi um prazer muito grande. Eu que agradeço. Queria esse episódio aí. Muito. Tu tenha sucesso. Obrigada. Sucesso total. O senhor vai estar na minha posse. Olha aí, claro. Sem Mais dúvida. uma. Olha aí.